Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do IPOG em Ação Eleições 2024, um projeto idealizado para promover um espaço de diálogo inteligente e construtivo com os candidatos que disputam o pleito eleitoral deste ano. O IPOG acredita profundamente no poder transformador da educação e no papel essencial que ela desempenha na construção de uma sociedade mais consciente e bem informada. Nosso objetivo aqui é oferecer à nossa audiência uma oportunidade única de conhecer as propostas dos nossos convidados. Vale ressaltar que a nossa assessoria entrou em contato com os candidatos a vereadores e prefeitos de Goiânia, onde estamos alocados, e agendou as gravações mediante o retorno aos convites enviados. É importante destacar também que as opiniões e declarações expressas neste episódio são de exclusiva responsabilidade do candidato entrevistado e não refletem a posição do IPOG. Além disso, recomendamos que todas as informações e declarações fornecidas pelo candidato sejam verificadas com auxílio de ferramentas de checagem de fatos disponíveis na internet. Bom, hoje eu recebo aqui o candidato Bessa, ele que foi eleito vereador por Goiânia em 2020, é advogado e professor de Direito. Bessa já atuou como secretário municipal de Educação e de Administração da Prefeitura de Goiânia. Agora, ele busca a reeleição nesta próxima eleição para a Câmara Municipal. Candidato, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Jennifer, a todos os representantes do IPOG. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, nosso convidado escolheu a educação como tema central da nossa conversa, a área que tem sido o principal foco de sua atuação e defesa. Então, a gente vai aqui para a primeira pergunta. Candidato, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi esse mandato seu em 2020, os seus feitos, um pouco da sua trajetória profissional e pessoal também para a nossa audiência conhecer um pouco mais sobre você. Perfeito. Eu sou advogado, sou professor de Direito desde os 24 anos. Aqui em Goiânia, sou professor efetivo da PUC, Goiás. Já dei aula a nível de graduação e pós-graduação em diversas instituições aqui de Goiânia, do estado de Goiás. Aulas também para cursos preparatórios, para OAB, né? E aí, em 2019, eu já nessa carreira como advogado, como professor universitário, participei apenas de política classista. Fui conselheiro seccional da OAB Goiás, fui presidente de comissão de Direito do Trabalho da OAB, presidente de comissão de Direito Sindical, fui diretor da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, mas nunca tinha pensado em política partidária. E aí, em 2019, eu recebi um convite para ser superintendente do PROCON Goiás, por conta da minha formação jurídica. Eu aceitei o convite, fiquei cerca de 7 meses no órgão, e eu vi que na gestão pública é possível você fazer diferente, é possível você fazer mais. E aí me candidatei. Na verdade, saí em pré-campanha, né? A partir do início de 2020, me candidatei a vereador, fui eleito. E aí, 2 meses depois de assumir o meu mandato como vereador, eu fui convidado para ser secretário municipal de Educação. E pegamos a situação da Secretaria de Educação estava num momento bem delicado, era no meio da pandemia, né? Então, os alunos fora de sala de aula, as escolas todas carecendo de reforma, manutenção, revitalização. Um projeto pedagógico muito antigo aqui de Goiânia, que precisava também de uma atenção. Os servidores desvalorizados, porque estavam 2 anos sem receber piso, database, com direitos tendo sido suprimidos no passado, né? Então, a gente estabelecemos basicamente 3 pilares, né, 3 viés aí para a gente poder promover essa mudança. E trabalhamos aí cerca de 2 anos e 2 meses e conseguimos, né, ter um resultado inédito para Goiânia, que foi colocar Goiânia em primeiro lugar no IDEB no Brasil. Então, Goiânia hoje é a capital, primeiro lugar no IDEB no Brasil. Quando nós chegamos na secretaria, era 10º empatado com o 9º. Né? Hoje não, hoje Goiânia é primeiro lugar, em alfabetização nós subimos bastante, hoje Goiânia é a 3ª capital em melhor índice de alfabetização na idade esperada, então a gente conseguiu resultados aí fantásticos para a cidade. Muito bacana, você falou desse feito aí do resultado do IDEB, né, e o fato de você ter atuado como secretário de Educação, você viu de perto os principais problemas enfrentados na educação básica, mas hoje, disputando aí o pleito para as próximas eleições como vereador, quais os principais desafios que você ainda enxerga e que poderão ser melhorados e quais as soluções que você propõe para regularizar esses problemas? A gestão pública, ela é pragmática. A gente fica imaginando como melhorar o serviço público,
como fazer com que tenha alguém bem intencionado para poder salvar, né, essa realidade social que a gente vive. Mas a gestão pública, ela é muito lógica de ser feita. Então, todas as vezes que você aplica princípios de gestão, primeiro você levantando quais são as deficiências, as necessidades, você tem condições de implementar um plano de trabalho, um projeto de gestão, e depois você tem que executar. O resultado ele é óbvio. Então você vai ter, né, havendo investimento, você vai ter retorno disso. Então, quando eu cheguei na secretaria, o que nós falávamos à época, até em entrevistas, né? Ah, você está vendo a iniciativa privada, ah, você é advogado, ah, você vai gerir uma pasta de educação. Princípios de gestão são os mesmos. Tanto na iniciativa privada quanto na pública, os princípios de gestão são idênticos. Então, quando nós chegamos, primeiro, levantamos quais são os problemas. Ah, o aluno não aprende na escola pública, né? Então, nós fizemos uma análise do que estava dando certo dentro do planejamento pedagógico e mudamos o currículo. Mudamos o currículo da educação infantil, de 6 meses a 5 anos e 11, mudamos o currículo do Fundamental 1, mudamos o currículo do Fundamental 2, mudamos o projeto pedagógico também do EJA, do Ensino de Jovens e Adultos, porque não estava funcionando. Ah, mas você mudou o quê, por exemplo? Pegamos alunos do primeiro a quinto ano, que tinham professores de área, 5, 6, 7, 8 professores diferentes, e trouxemos a figura de um professor referência. Trouxemos um pedagogo para ser o único professor daquela turma, né, e tiramos aqueles vários professores cuja responsabilidade pela turma era compartilhada entre eles. O professor referência não, você tem quem cobrar, você tem quem vai ter a responsabilidade, também vai colher o resultado de um resultado bom com aquela turma. Uhum. Avaliações, nós não tínhamos avaliação, então você não sabia se o aluno estava bem, se não estava, qual professor que estava entregando mais resultado, qual que não estava. Então, essa alteração pedagógica foi fundamental. A alteração do planejamento pedagógico foi fundamental para a gente escolher resultado. Só que não adianta você ter um planejamento pedagógico se você não formar os seus professores. Não adianta um planejamento pedagógico se a sala de aula está caindo na cabeça do professor, ele também não dá aula. Então nós pegamos os eixos, o eixo pedagógico, fizemos todas essas alterações, criamos um planejamento e um programa de aprendizagem, um programa que tinha como objetivo recompor, recuperar e aprofundar as aprendizagens perdidas por ocasião da pandemia. Programa Aprender Sempre. Uhum. E também diagnosticamos esse problema na alfabetização, criamos um programa de alfabetização, né, que era a alfabetização em foco, em parceria com o Estado de Goiás, que tem o Leia, que tem o Alfa Mais. Então, assim, o resultado que nós tivemos em 2 anos não foi fruto do acaso, foi fruto do planejamento e execução desse planejamento. Então, nós alteramos o currículo da educação, como eu disse para vocês, de todas as fases, de todas as etapas. Né? Então, isso deu trabalho para fazer esse planejamento. Mas sem execução também você não tem esse resultado. Então, nós começamos a intervir. Pedagógico, nós mudamos, né, para que ele possa entregar resultado? Sim. Então vamos melhorar também o ambiente em que esses profissionais trabalham, porque às vezes numa sala o professor não tem um giz, não tem uma carteira, Básico, não né? tem uma salubridade, não tem um conforto térmico para ele poder exercer a sua atividade. O aluno não tem um conforto térmico para poder aprender. Ele estuda numa sala cujo calor é impossível ficar ali dentro. Esse aluno vai aprender? Claro que não. Então nós começamos a trabalhar um segundo pilar que nós tínhamos, que era a rede física. Reformar, revitalizar todas as unidades. Ah, mas uma licitação na esfera pública demora muito. Demora, mas existe lei municipal em Goiânia que permite você descentralizar recursos para pequenas reformas e manutenções. Só que a gente tinha que chegar na conta do conselho escolar. Então o que nós fizemos? Destinamos a verba, pagamos imediatamente no conselho escolar e a secretaria, junto com a controladoria, junto com a prestação de contas, junto com o TCM, fiscaliza essa utilização. Então você tem que outorgar, você tem que possibilitar esse compartilhamento de gestão. Porque se o secretário ou o prefeito quiser tudo centralizado nas mãos dele, não vai sair nada também. Então você tem que dividir essa responsabilidade com os órgãos de controle fazendo e cumprindo seu papel. Uhum. Então nós conseguimos revitalizar 100% das unidades, começamos a tocar projetos novos para novas unidades. Um projeto na prefeitura ou em qualquer órgão público, demanda tempo para você poder fazer, depois demanda tempo para você licitar, depois demanda tempo para você despender a verba, para você executar essa verba. Então a gente começou logo em 2021, 20 novos projetos de ICMEI. Começamos em 2021 a retomada de 12 obras paralisadas. Então, tudo isso foi feito dentro do planejamento. Hoje, você passa na porta de uma escola municipal, ela está mais bonita. Você passa na porta de um CMEI, o CMEI está mais bonito. O CMEI que tinha uma tela que fazia, né, que cercava toda aquela unidade, hoje você vê um muro com concertina, cerca elétrica, câmera de monitoramento. Isso é fruto de um planejamento, né? E investimos também na valorização dos servidores. Não existe educação sem gente. Não adianta planejamento pedagógico, não adianta rede física se você não cuidar bem dos seus servidores.
Então, professores, nós valorizamos. Temos aumento em 2 anos que superou, em aumento nominal, em mais de 40% o salário dos servidores, dos professores. Servidores administrativos, alguns deles ganhavam próximo ao mínimo. Nós criamos auxílio locomoção que hoje está em R$ 850. Não é o ideal, mas já dá uma ajuda bastante. Para alguns servidores administrativos, R$ 850 era mais que 50% do salário dele, sendo que ele recebia só os 180 de vale transporte. Então, de aumento real, foram quase R$ 700. Isso foi em qual ano? 2022. Então, nós criamos auxílio locomoção em 2022, criamos em R$ 300, subimos para 850, 550, hoje já tem 850. Né? Os servidores, professores, nós temos 15% em 2022, 14,94% em 2023, aumentamos auxílio locomoção em 50% em 2022, em 14,94% em 2023. Então, se você pega o salário de um servidor de março de 2021 e compara com o mês de outubro de 2023, que foi paga a segunda parcela do aumento de 2023, o salário ele dá uma alteração ali para cerca de 40% a mais. De valor X para Y, né? E só que não é só essa a valorização que os servidores querem. Eles querem um ambiente de trabalho saudável, eles querem um diretor que os respeite, um coordenador que os respeite, uma secretária que esteja no chão da escola vendo as dificuldades deles, né? Conseguimos pagar pela primeira vez na história de Goiânia um 14º salário em 2022. Nós pagamos um bônus onde um servidor administrativo ganhava R$ 1.400, recebeu R$ 2.750. Um professor de 30 horas recebeu R$ 4.000. Um professor de 60 horas recebeu R$ 8.000. E o ideal é que isso acontecesse todos os anos. Estados onde a educação tem funcionado têm utilizado da premiação, da bonificação. O Estado de Goiás tem pago bônus desde o ano 2020, salvo engano, 2021. E olha o resultado do Estado de Goiás. Então, Goiânia ia no mesmo caminho, né? O objetivo nosso era trilhar esse mesmo caminho. Aumentamos gratificação de diretores de escola, secretários de escola, diretores de CMEs. Então, foi um conjunto completo de valorização. Promovemos concurso. Tinha um concurso que havia sido paralisado em gestão anterior. Para maior agilidade, sentamos com o MP, sentamos com o TCM, demos sequência, o concurso foi feito, ele foi homologado, e desde o dia 30 de setembro de 2022, que ele foi homologado, salvo engano, vem sido chamado esses profissionais, trazendo profissionais efetivos para a rede municipal de educação. Hoje nós temos um quadro de profissionais que faz inveja à rede privada. Isso impacta diretamente na qualidade Total. do ensino, né? Então são 3 pilares, não tem segredo. Você vai mudar a educação? Como? Não, é algo que não é possível mudar. É possível mudar. Sim. Você tem uma rede municipal de 378 unidades. Essa rede está na sua mão aqui, ó. Basta o controle está na sua mão. Tem condições de você sair de uma unidade agora e chegar na outra daqui 1 hora. As unidades estão próximas, você tem contato imediato. Num grupo de WhatsApp você traz uma diretriz. O que faltava na rede era gestão. O que faltava na rede era a preocupação de um gestor em que ele entregasse efetivamente o que era necessário naquele momento. Não é falta de verba. Verba tem, 25% do orçamento do município é gasto na educação. E hoje, vendo esses problemas que o município enfrenta, principalmente com a falta de vagas, que tem sido o tema aí dos principais noticiários quando se fala de CMEs, quando se fala de ensino básico. Até mesmo questão de reforma de CMEs, porque isso impacta diretamente na falta de vagas para essas crianças, né? De que forma que você, se eleito, como que você pretende solucionar esses problemas? Nós geramos, na educação infantil, quase 6.000 vagas em Goiânia. Eu inaugurei 11 unidades educacionais, na escolas de tempo integral, CMEs, etc. Nós geramos aí cerca de 6.000 vagas para educação infantil. Novas salas, CMEs, quando eu entrei, por exemplo, tinha CMEs, nós tínhamos 180 alunos. Nós conseguimos, por conta da área, uma área grande, abrangente, conseguimos subir para 330 alunos. CMEs que eram 48, se não me engano, alunos. Nós conseguimos aumentar, hoje está em 110. Então a gente foi aumentando o tamanho das unidades. Porque as áreas públicas, normalmente as áreas da prefeitura, elas são áreas grandes. Então a gente foi conseguindo fazer ampliações, gerando novas vagas, tanto para o CMEI quanto para as escolas também, pré-escola, escola de sistema integral. Só que isso não basta. Só que uma obra pública, ela demanda tempo. Você tem uma fase interna do processo e uma fase externa. Fase interna, você fazer um projeto de engenharia e arquitetura, você verificar se tem ou não orçamento, você rodar esse processo até ser feita a licitação. O processo de licitação desse não demanda menos que, com tudo pronto, esses projetos, tudo não demanda menos que 6 meses. O mandato é 4 anos. Então, se você não agir rápido, passa o mandato e você não faz nada.
Então, a parte interna do processo, nós demandamos muito tempo para fazer, na época lá, né, com toda a dificuldade de ausência de profissionais, engenheiros, etc., conseguimos rodar esse processo, a fase interna, até a licitação. Depois da licitação, vocês pedem uma ordem de serviço, tem a fase externa do processo, que é o prazo de construção. A maioria dos contratos de CMEs mesmo são 12 meses o período para você poder construir e entregar ele. Então você tem a fase interna do processo que demanda 1 ano, outra fase externa é mais 1, dá 2. Então o que nós fizemos à época? Nós geramos essas vagas com ampliações, com novas unidades e ao mesmo tempo fizemos esses projetos. Foram 32 CMEs que nós fizemos projeto. 12 obras paralisadas e 20 novas obras. Todas essas obras foram levadas à licitação. E como que estão atualmente? Quando eu saí da secretaria, tinha dado ordem de serviço para o CMEI Barra Vento, CMEI Santa Helena, e com alguns já próximo também de homologação do resultado da licitação. Na SEMAD ainda eu vi alguns processos desses sendo finalizados. Então, que estão em andamento hoje são cerca de 4 ou 5 CMEIs dos paralisados. Dos novos, salvo engano, não foi dada a ordem de serviço para nenhum ainda, mas será. Porque todas essas obras, elas foram preparadas para serem iniciadas. Né, hoje eu falo, desses 32, praticamente todos estão já devidamente licitados, estão aptos a serem iniciados. E daqui 12 meses serão entregues para a comunidade. 32 CMEs hoje, eles vão gerar pelo menos mais 6 mil vagas, trazendo ali uma média de 180, 200 alunos por unidade. Então, que já resolveria parte desse problema, com que é o toda certeza. O déficit, ele é crescente até por conta do quantitativo de pessoas que chegam em Goiás todos os meses, todos os anos. Então, cada dia nós temos recebido, né? Pessoas de outros estados, que normalmente têm filhos pequenos também. Então, você tem que planejar, estar atento a essa demanda, porque é uma demanda que ela cresce muito rapidamente, né? E você precisa de tempo, como eu falei, para construir uma unidade de educação. Você vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2, né? Então, essa intervenção e esse planejamento, ele é constante, ele é dia a dia. Então, a cidade, ela é um organismo vivo, né? Ela vai mudando, a região oeste, ela envelhece, enquanto a região centro-oeste, ela cria uma nova comunidade, são pessoas mais jovens que mudam para ali. Então, você tem que ficar monitorando sobre o aspecto de planejamento educacional a cidade toda, né, para que esse déficit também ele esteja ali no nível controlado. Né? Então, enquanto vereador, você pretende, então, retomar isso? Garantir que essas obras sejam entregues, garantir que a merenda continue com a boa qualidade, garantir que os professores sejam respeitados, que os seus direitos sejam valorizados, garantir que os pais tenham acesso ao direito universal da educação, que haja fornecimento de uniformes, kits escolares para os pais que não consigam comprar. Né? Garantir que as unidades sejam bem cuidadas, que a verba esteja descentralizada à disposição do gestor escolar. É um pouquinho das demandas. Bacana. A valorização dos professores, que é uma pauta que até que você já antecipou, é essencial para garantir a qualidade do ensino das crianças, até porque não só das crianças, mas adolescentes, que vai desde o ensino básico ao fundamental, e isso impacta diretamente na qualidade do ensino, né? A docência ela é uma profissão. O docente, ele gasta tempo para formar-se, ele gasta tempo em formação continuada, né? Então, o profissional docente, o profissional professor, ele tem que ter a valorização até para ele poder investir na própria carreira. A docência ela é muito desgastante, especialmente quando a gente fala da educação básica, especialmente quando se trabalha com crianças. Então, um professor que trabalha, por exemplo, uma turma com 25 alunos, com 35 alunos ali de 8, 9, 10 anos, é muito mais difícil de que um profissional que trabalha comigo na universidade dando aula para 60 alunos. É muito mais difícil. Então, né, é essencial que haja essa valorização e esse acompanhamento desse profissional. E que a valorização possa, de fato, garantir que esse profissional ele possa se capacitar cada dia mais, possa ter a tranquilidade de exercer a docência, que ele possa exercer a condição de professor, recebendo um salário digno, recebendo condições, né, para que ele possa exercer ali e ter a tranquilidade e levar o sustento para sua casa. Essa questão, então, da salarial e de qualificação, então, seria, na sua visão, as medidas para valorização desses profissionais? Um pouco delas, né? Então, a valorização salarial é uma medida importante, né? Mais um ambiente de trabalho
também. O profissional ele precisa de um ambiente Uhum, saudável de trabalho, né? Uma sala bem cuidada, uhum. né? Como eu falei, um ar-condicionado. Agora, a gente tem unidades educacionais muito antigas, que ainda precisam de reformas, precisam de adequações. Então, é um pouco, né, de tudo isso. Você ter um ambiente de trabalho saudável, você ter condições de trabalho também igualmente favoráveis e ter essa valorização. Então, eu acho que é um conjunto de atos ali que podem, né, possibilitar essas capacidades dos profissionais. Bacana. Agora, candidata, sabemos que a inclusão de alunos com necessidades especiais ela é uma pauta extremamente relevante. E como que você avalia o atual cenário das escolas públicas aqui do município em relação a essa questão da inclusão? Você acha que a gente ainda tem muito a caminhar? Você acha que mais medidas precisam ser tomadas para que esse problema seja solucionado? De que forma que você avalia? Eu avalio que a gente avançou muito também nesses últimos 3 anos, né? Mas temos muito a avançar. Primeiro, a inclusão, ela é a efetivação do direito universal e universalizado à educação. Então, quem necessita da inclusão, ele precisa de fato que a educação seja entregue a ele, né, para garantir aquele direito efetivamente de uma forma universalizada, né? Então, se você não garante a inclusão, você está negando o próprio acesso à educação. Então, alguém que tem alguma deficiência, que precisa da inclusão escolar, se você não entrega, você está negando a própria educação àquela pessoa. Então, quando a gente fala dos nossos alunos, quando eu cheguei na rede, tinha alguns gargalos, tinha algumas necessidades que a gente precisava tratar de imediato. A pandemia ela atrapalhou muito, afastando muito profissionais, né? Assim, foi algo terrível. Quando nós chegamos na rede, nós tínhamos muitos alunos carecendo de profissionais de apoio, são aqueles profissionais que auxiliam nas Uhum, atividades básicas daquele aluno. Nós tínhamos necessidade de aumento das salas de recurso multifuncional, porque na rede o aluno ele estuda junto com os seus colegas, e a inclusão ela é trabalhada muito na sala de atendimento educacional especializado, na sala de uhum, AEE, ou sala de recursos multifuncionais. Esse aluno em contraturno, ele tem um professor, um psicopedagogo, que vai auxiliá-lo, né, no acompanhamento, no nivelamento junto com aquela turma, uhum. né, em que ele estuda. Então, nós aumentamos de 27 para, salvo engano, 64 salas de recurso multifuncional. Isso significa dizer que antes, a cada das 180 escolas, mais ou menos 180 escolas que nós temos em Goiânia, é, 1,5, né, a cada 15 escolas, mais ou menos, não, 10, tá difícil. A cada, eram 27, 7 vezes 2, 14. Nós estávamos falando aqui, a cada 7 escolas, nós tínhamos uma sala de recurso multifuncional. Então, para cada conjunto ali de mais ou menos 7 Uhum. escolas, nós tínhamos uma sala que atendia todos os alunos dessas escolas, além do CMEs, é claro. Nós aumentamos para 64. Isso significa que apenas a cada 2,9, 2,8 escolas você já tinha uma sala de recurso. E o ideal é que em cada escola tenha uma sala de recurso, para que os alunos que têm algum tipo de deficiência, transtornos, síndromes pais atípicos, possam ter esse atendimento na própria escola. E Porque normalmente hoje, quando não tem, essas leva para uma são unidade mais próxima. transferidas. Isso. Então, por exemplo, você tem aqui no alto do Bueno, você tem a escola Manuel José de Oliveira. Lá não tem sala de recursos. Os alunos da Manuel José de Oliveira vão ter que ser levados para Itamar Martins, por exemplo, que fica a 1 quilômetro, 2, ou lá para o Parque Amazônia. Então, no contraturno, esse aluno que tem essa necessidade de inclusão, ele é deslocado para outra unidade. Aí o pai, a mãe tem que pegar essa criança, levar para lá, vai dispor do seu tempo, atrapalhar a sua rotina. Se essa aula fosse na mesma escola, o aluno poderia ele ficar o dia todo, né, para ter esse acesso a essa aula em contraturno naquela escola específica. Então a solução seria esses instrutores em cada escola, para que O ideal é pudesse. você abrir uma sala, porque a sala de recursos multifuncionais, ela tem instrumentos pedagógicos, Uhum, brinquedos pedagógicos, uma sala preparada para receber aquele aluno. Não é uma sala regular. Então, o ideal é que haja abertura de salas de recursos multifuncionais em todas as escolas da rede uhum. municipal. Está distante isso acontecer? Não. É muito difícil isso acontecer? Também não. Nós temos 18 mil servidores, 9 mil professores. Mais 120 professores, você tem um professor lotado nas 120 faltas. Nas 120 que faltam, né? Uhum. Bacana, candidato. Bom, passando aqui para a questão da evasão escolar, que atinge principalmente a questão aí do ensino fundamental.
Isso também é um problema que dificulta a questão do aprendizado do aluno. De que forma que você pretende propor soluções para reduzir essa evasão, para que esses alunos não deixem de ir às escolas? A evasão na educação, no ensino fundamental 1, cuja responsabilidade é exclusiva do município, ela ainda é menor do que no fundamental 2 e do que no ensino Sim. médio. No ensino médio, a evasão ela é muito maior. No fundamental 1, ela está muito ligada à própria fragilidade social da família. A gente fala de crianças de 6 a 10 anos. A responsabilidade daquela criança estar na escola é exclusiva da família, dos pais. Então, assim, quando ela evade, normalmente decorre de um problema social da família. Uma mudança, né, ou uma dificuldade econômica, ou os pais deixam as crianças fora, deixam as crianças sozinhas, porque nessa idade a família ela tem que fazer essa supervisão, né? Mas hoje a evasão ela tem sido menor. Nós tratamos dessa questão da evasão de maneira muito séria. Primeiro é ter dados reais. Aqueles alunos que evadem, é essencial que a secretaria venha computar e não maquiar dados para que no final do ano não haja aí uma queda de nota, uma queda de receita, tanto de PNAE, né, que é o Programa Uhum. Nacional de Alimentação Escolar, quanto de Fundeb. Então, esses dados, primeiro, é trazer a realidade dos dados, né, para você efetivamente cumprir com esse problema. E caso haja, né, indício de uma evasão, a escola, ela sempre comunicava o conselho tutelar, que ia atrás daquela família, que E ia fazer a realmente visita. existe essa proatividade ali Existe. da Da escola escola de ir existe. atrás, de saber que o Existe. problema, né, Qualquer que aluno que falta na escola e a partir de 15 dias, 30 dias uhum, seguidos, automaticamente o conselho já é oficializado. Ele é uhum, oficializado para poder ir atrás dessa família e verificar o que está acontecendo. Se é caso de mudança, se realmente a criança tá sem garantir o direito universal à uhum, educação. Então existe sim. bacana. Sim. Candidata, agora eu queria que você compartilhasse um pouco aqui, você enquanto, no seu mandato anterior, os projetos de lei, que os principais que você gostaria de destacar, os que foram aprovados ou os que estão ainda em tramitação. A gente tem alguns, né? Eu tenho alguns segmentos que eu represento. Óbvio, o principal deles, eu fiquei na Secretaria de Educação até final de julho do ano de 2023. Uhum, Então, como vereador, eu brinco, eu falo que eu tenho 1 ano e 2 meses, né? uhum, Apenas, porque eu voltei já no final. Mas a gente tem alguns projetos. Na área da educação, eu chamo a atenção para um projeto muito bacana que a gente elaborou, que trata de um projeto que traz para áreas próximas às escolas, a gente traz uma área de segurança e cidadania, são as AESCs, uhum, né? A área de segurança e cidadania, onde os serviços públicos, naquelas áreas que ficam próximas às escolas, existe uma prioridade no atendimento do serviço público. Então, por exemplo, lâmpada queimada, próxima à escola, ela tem prioridade na troca. uhum, Asfaltamento, tapa-buraco. Então, todas as áreas próximas à unidade de ensino, né, elas têm prioridade na prestação do serviço público e também tem prioridade na segurança. Isso é muito importante, especialmente para esses casos que sempre acontecem, né, infelizmente, de violência na escola ou próxima à uhum, escola. Então, essa área de cidadania e segurança, ela traz para o poder público uma responsabilidade de priorizar as áreas próximas às escolas para a prestação de serviços públicos essenciais. Nós também temos projetos na área do direito do consumidor, né, facilitando a doação por parte dos supermercados de itens que eles não vão mais comercializar. uhum, Não estou falando de itens vencidos, nada disso, nem uhum, produto impróprio para o consumo. Mas supermercados eles fazem doações e hoje esses supermercados fazem descartes de produtos, frutas, verduras, enfim, uhum, vários produtos que eles poderiam ser doados. Então, nós temos um projeto de lei que facilita também essa doação desses produtos, né? Também na área da corrida de rua, nós criamos um projeto de lei referência, inclusive, que transformou Goiânia na capital da corrida de rua, uhum, transformando a corrida de rua em patrimônio cultural e imaterial da cidade de uhum, Goiânia, que traz uma maior responsabilidade do poder público para com essas pessoas também. uhum, Temos diversos projetos aí, tanto na área da educação, na área do setor produtivo, na área do esporte. A gente tem um projeto de lei também para criar uma bolsa
para os atletas Hum, municipais, especialmente atletas de alto rendimento, né, atletas servidores públicos. Então a gente tem alguns projetos aí para que, promover ali um incentivo, né? exato, para o desporto educacional. Uhum. Goiânia, Goiás, o Brasil não tem uma cultura de desporto nas universidades, por exemplo, Esse foi um projeto que está em que está em tramitação. tramitação também. Bacana. Candidato, então, aqui já caminhando para o final da nossa entrevista, agora eu gostaria que você compartilhasse suas considerações finais, se você quer deixar um recado aqui com a nossa audiência. Não, quero agradecer apenas a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder bater esse papo, né? E quem quiser conhecer um pouco mais, meu nome é Wellington Bessa, meu Instagram é webessa, webessa, arroba não, né? Arroba webessa. Não é meu e-mail. Então, arroba webessa, vai saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, vai saber um pouco mais sobre o nosso projeto de reeleição aqui em Goiânia, número, cartilha, serviço prestado e tudo mais. Bacana, muito bom. Bom, e chegamos ao fim de mais uma edição do IPOG em Ação. Peça, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio e por compartilhar suas ideias e propostas para a educação de Goiânia. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até mais.